Olá, pessoal. Então, retomando, tá? Esse aqui, então, nosso segundo ponto de recapitulação das nossas aulas anteriores, né? Curso de periodização literária e literatura brasileira, no curso de EAD italiano da SEAD UFES. Então, a gente estava falando sobre a configuração dos gêneros literários, né? Então, que é a caracterização que os textos têm, a classificação, a organização, e a gente tem a maneira como a consciência sobre os gêneros literários, a maneira como o gênero literário é entendido, ou como a literatura como um conjunto é entendida, em cada momento da história, né? E aí nós temos duas grandes divisões, duas grandes formas de divisão, né? A ideia de era, ou de época, né? Que é um pouco a ideia de um arco, né? Onde a gente tem elementos menores, né? Que são os períodos, que são as etapas dessa época ou as etapas dessa era, certo? Então, nós vamos falar que a gente tem uma época antiga, uma época medieval, uma era medieval, uma época moderna, uma era moderna, ok? Então, nós temos grandes momentos, grandes blocos dentro do desenvolvimento da história. E nós temos passagens menores que vão ser o quê? Ou períodos que vão ser o quê? Intervalos contínuos, né? Intervalos delimitados, intervalos coerentes de ação dentro do tempo. Certo? Então, continuidade, delimitação e coerência, mínimo de coerência, isso faz um período. Isso deixa a gente entender um padrão acontecendo num determinado momento da história. Então, isso vai introduzir a ideia de ciclo, né? Você vai ter essa ideia de intervalo de ciclo e de conjunto de características que vai marcar um momento na história da cultura. Então, isso é período, isso é periodização, né? Então, entender as etapas pelas quais a civilização ocidental, a cultura ocidental vai se desenvolvendo, vai evoluindo no tempo. A palavra evolução é uma palavra complexa, delicada para se pensar, mas cabível, figurativamente cabível também. Então, o que a gente vai ter como periodização literária vai ser esse processo de representação de como que a tradição literária vai se reconstituindo ao longo do tempo, né? Que a gente chama de história ocidental, que a gente chama de tradição ocidental. Então, a gente sempre tem um padrão se estabelecendo, e aí a gente consegue nomear, né? Se a gente fosse pegar aqui a antiguidade clássica, a gente vai falar um pouquinho mais dela mais à frente. Se a gente pega a antiguidade clássica, o que acontece? Ela não é homogênea ao longo do tempo, né? Ao longo de séculos, a ideia de que a literatura se transforma já na antiguidade, né? Que as pessoas imaginam o que elas estão fazendo, o que elas estão se propondo a fazer, o que elas estão entendendo o que as outras estão fazendo, vai se transformando com o tempo também, né? Então a gente vai ter um ciclo, a gente vai ter um padrão, a gente vai ter uma identidade que marca um momento, mas aos poucos ele se transforma em outra característica, repete alguma coisa e transforma alguma coisa, repete alguma coisa e transforma alguma coisa. E nisso a gente vai progredindo, caminhando pretensamente para o futuro. Para um futuro, quem sabe, utópico. Enquanto a gente hoje está vivendo futuros distópicos, certo? Na Idade Média a gente teria a mesma coisa, então, né? São vários povos, são vários lugares, são várias cidades, são vários povoados, são várias classes sociais, então são várias interpretações, são vários acionamentos diferentes da ideia de literatura, né? Então, a gente vai ter a passagem de um grande bloco, eu venho da antiguidade, aí eu começo a era medieval, né? Fico aqui em torno da era medieval. Tem umas coisas que eu nem entendi ainda. Então,
a gente vai ter a antiguidade, né, fornecendo elementos que vão cair dentro do mundo medieval, da época medieval, da era medieval, e que vão estabelecer dinâmicas próprias, né? Vai ter as suas características a cada momento, em cada lugar, até que a Idade Média deixa de acontecer e dá espaço e prepara o acontecimento da era moderna, da modernidade. Certo? Então, o nosso estudo, que é o estudo de periodização da literatura brasileira, ele acontece na era moderna, porque a literatura brasileira o Brasil é um país que surge, nós somos fundados em plena era moderna, 1500 já é era moderna acontecendo. Mas o que forma o Brasil é anterior ao Brasil. O que forma o Brasil é uma tradição latina, o que forma o Brasil é uma tradição portuguesa, o que forma o Brasil é uma tradição grega, helênica, né? O que forma o Brasil é uma tradição africana, o que forma o Brasil é uma tradição indígena. E qual Brasil que a gente está falando exatamente? Né? A gente sabe que essas matrizes culturais se articulam para fazer uma identidade nacional, mas em que momentos que elas se manifestam? Qual é a percepção que nós temos dessa manifestação? Isso é um problema de história da literatura, isso é um problema de periodização literária. A cada época, nós entendemos quais são os elementos privilegiados de representação e nós interpretamos, como escritores e como leitores, esses elementos de representação, esses símbolos literários. Não é? No caso da literatura moderna, então, gente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma explícita adoção de uma tradição anterior, né? Renascimento. Renascimento de quê? Renascimento da tradição ocidental. Então, nós vamos lá na cultura helênica, nós vamos lá na cultura latina, e nós vamos recuperar entre os séculos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 5 séculos pelo menos, 6 séculos pelo menos, nós vamos tentar recuperar, reinterpretar e reinventar aquilo que tornou a sociedade, a civilização antiga, potente. Potente a ponto de ser um modelo para nós. Potente a ponto de ter fornecido para nós as bases e os fundamentos da nossa capacidade de existir hoje como sociedade e civilização. Né? Democracia, né? Sempre os termos sempre vieram de algum filósofo grego, de alguma relação com a Grécia, certo? Não é exatamente assim, mas é um estereótipo interessante para a gente sempre estar invocando. Né? Então, quem inventou a ideia de cidade? Quem registrou ou inventou a ideia de Estado, a ideia de direito, a ideia de liberdade? Né? É o fundamento da nossa herança cultural. A língua é o nosso primeiro patrimônio cultural. Né? A língua é a nossa primeira herança cultural. A nossa primeira ferramenta, é a nossa primeira tecnologia. A gente pode tirar tudo de uma pessoa. A gente pode tirar tudo de uma pessoa. Mas a gente não consegue tirar dela a capacidade de pensar, de sentir e de pensar. Então, o primeiro patrimônio que nós temos é a nossa capacidade de sentir e de pensar, e muito da nossa capacidade de sentir e de pensar, é transmitido culturalmente, é produzido culturalmente, é produzido socialmente. Né? Bom, quando nós falamos sobre literatura moderna, a gente vai ter essa reinterpretação da matriz cultural tradicional, por isso que nós estamos começando falando um pouco mais detalhadamente, para a gente entender o que está sendo legado para nós, o que está ficando de herança para nós, então, o que é o patrimônio que está vindo das civilizações antigas, da cultura clássica antiga para nós, né? E o que é se preparar para herdar isso, para usar, para usufruir desse patrimônio. E a literatura brasileira, ela vai ser uma das literaturas que vai se construir a partir das balizas, a partir das sinalizações, a partir dos modelos e dos padrões que vão ser fornecidos pelo que hoje a gente reconhece como períodos literários,
como escolas literárias, como movimentos literários, que são o quê? São os discursos que vão propondo, né, que vão introduzindo na sociedade uma expectativa e uma perspectiva de resultado com relação à literatura, a potencialidade. O que a literatura pode, o que ela é e o que ela pode, o que ela consegue. Né? Então, em cada época, o crítico está pensando isso, o autor está pensando isso, o leitor informado está pensando isso. Né? O leitor que consegue entender a utilidade da literatura, ele para pensar isso de maneira intuitiva, né? Cada um raciocina a partir dos seus repertórios, a partir dos seus referenciais de vida, e alguns de nós a partir de uma formação mais técnica, mais especializada, que é o que esse tipo de curso tenta oferecer, tenta colocar para nós, não é isso? Bom, nós vamos retornar essa periodização nas nossas próximas aulas. Nós vamos retomar cada uma dessas periodizações para entender como que a tradição literária ocidental vai se acumulando e vai se inserindo como referência no sistema cultural brasileiro. Um sistema que começa a ser moldado, que começa a ser imprimido, né, na alma do Brasil, na maneira como o Brasil se compreende, se representa. O que é a literatura? É um conjunto de representações. Né? As primeiras representações, a primeira ideia sobre o que é Brasil começa onde? No texto escrito, no texto literário. Né? A Carta de Caminha, certidão de nascimento do Brasil. Né? O Brasil não nasce de famílias imperiais, o Brasil não nasce de uma tribo mítica, o Brasil não nasce de uma lenda, o Brasil nasce de uma cartografia. O Brasil nasce de uma relação, né? Alguém informando algo, e nesse informando algo projeta tanto o objeto quanto o sujeito. Né? E daí dizer que em se plantando tudo dá, uma terra que é gigante, imediatamente sabida como gigante, potente, poderosa, sexta economia do mundo, sétima economia do mundo, mas que não consegue se conduzir, que não consegue se organizar para se colocar em marcha para o seu futuro. Né, os dilemas do Brasil. Então, entender essa dificuldade da constituição do projeto nacional brasileiro é um dos grandes fundamentos, uma das grandes finalidades da disciplina de História da Literatura Brasileira, da disciplina de periodização literária. Entender os outros momentos da literatura pode nos ajudar a configurar e a entender o momento de literatura que nós vivemos atualmente. Né? O que significa o que significam as décadas iniciais do século XXI para a caracterização da literatura brasileira no futuro, no século XXII, no século XXIII, no século XXV. O que nós vamos deixar como registro da nossa consciência sobre o que a literatura podia, devia e fazia. Essa é a preocupação da nossa disciplina, não é isso? Então, a periodização, esse é um fragmentozinho do nosso plano de aula, né? A periodização literária, então, né, é um dos termos que nós usamos para referir os fatos históricos, para organizar os fatos históricos. Né? O gênero literário organiza textos, a periodização organiza fatos, né? Datas, fatos, cronologias, né? Sequências de fatos, né? A relação entre as sequências de fatos, como que um evento histórico se constituiu a partir de antecedentes. Como é que um conjunto de fatos se coloca como catalisador, como direcionador do acontecimento de um fato específico. Né? Surgimento da autoconsciência, surgimento da narração em terceira pessoa, né? Surgimento do flashback. Em cada momento você tem um fato que modifica a capacidade de expressão na literatura. Qual é o significado desse fato? Onde ele pode significar e o que ele pode significar. O trabalho do historiador é encontrar esse fato e relacionar com outras coisas.
Destaque o conceito de periodização, ou seja, né, a forma como cada era, cada época, cada século, cada década, cada geração, né, hoje nós pensamos muito por geração, geração X, geração Y, geração Z, né? Então, a cada geração a gente tem um padrão, cada geração a gente tem um ciclo de comportamento, de atitude, de postura, de expectativa, de visão. Tá? Então, o que a gente tem numa escala de séculos para as culturas anteriores, nós temos na escala de geração de anos. Em 3 anos, 4 anos, a gente tem uma quantidade absurda de pessoas produzindo uma quantidade absurda de coisas, e isso tem uma característica, isso tem uma cara, a cara geracional. Então a gente precisa entender o nosso tempo, quais são as gerações que estão acontecendo no nosso tempo, e como que essas gerações podem elas ter o seu próprio diálogo com o patrimônio, com a herança que é delas por direito, que é a memória de tudo que o ser humano já foi e que foi guardado pela literatura. Então, cada geração, cada período, cada escola interpreta, atualiza, recebe a ideia de literatura e pratica literatura. Literatura é uma prática. Literatura não é um objeto estático. Literatura é uma coisa acontecendo. Literatura é um processo. Processo de escrita, um processo de leitura. Um processo de escrita, um processo de leitura. O texto é o ponto de referência onde essa prática acontece. É o ambiente, é o espaço, é o meio onde essa prática acontece. É o meio que essa prática, o objeto que essa prática usa para poder acontecer. Né? Compreender como ela funcionava. Então, ok. Prática da literatura, tentando compreender como ela funciona e quais são os efeitos de sentido que ela é capaz de produzir. Então, pensa. Desculpa. Pensa aí você, como é que é o sistema de imaginação das pessoas num mundo em que não há cinema, num mundo que não há fotografia. Tenta tirar da sua ideia de mundo a ideia de fotografia e a ideia de cinema, a ideia de vídeo, a ideia de rádio. Tira isso, tira tudo. Com o que você vai ficar? Única e exclusivamente com a voz e com a escrita. Talvez com a ilustração impressa. Rara. Uma ilustração rara. Difícil. Então, o que acontece? A palavra ela vai se multiplicar, ela vai se potencializar. Ela é o único recurso para ser usado. E esse recurso é uma ferramenta, a palavra, que é uma ferramenta para poder acionar a coisa mais potente que nós podemos querer ter na existência, que é o pensamento. Então, nós já temos uma ferramenta extremamente potente para poder acionar o pensamento. As outras tecnologias, as outras coisas, é que elas estão vindo de acordo com que a gente consegue dominar o nosso ambiente, converter o nosso ambiente. Mas, internamente, no ser humano, o processo tecnológico, linguagem verbal é tecnologia. Nós temos uma tecnologia que é a linguagem, que são as línguas, que estão em transformação, estão em evolução há 50 mil anos, 60 mil anos, pelo menos. Né? E nós continuamos atualizando isso que é um fenômeno de 50 mil anos, de 60 mil anos. Ele continua acontecendo em nós. Do mesmo jeito que ele aconteceu a primeira vez, ele continua acontecendo. O quanto nós aprendemos a perceber isso. Essa é uma das entradas do aprofundamento nos estudos da linguagem. Né? Filosofia da linguagem, a hermenêutica, a semiótica. Consegui fazer esse aprofundamento também. Então, mas para que então que a gente quer entender os elementos do passado? Para que é importante o estudo histórico? Por que fazer o estudo histórico? Para a gente poder compreender quais são os elementos que estão vindo do passado para o futuro, vindo do passado para o nosso presente, e que quando chegam no nosso presente criam condições para nós. Agora, por exemplo, eu mencionei a palavra autoconsciência. Se você tem um sistema de comunicação, você tem um sistema de representação, onde você permite às pessoas fazerem uma enunciação, uma representação de si mesmas dentro das narrativas, você tem uma potencialidade, uma possibilidade. Se você tiver uma cultura, se você tiver um sistema linguístico
onde o eu, a ideia de eu individual, ela não existe, você vai ter outra forma de expressão. Nem melhor, nem pior, em princípio, por princípio, nem pior, nem melhor, diferente, completamente diferente. Quando a gente pensa na cultura oriental, por exemplo, nós sabemos que nós temos uma outra lógica de base na organização do sistema linguístico, que é difícil para um ocidental entender como sente ou como pensa um oriental, e provavelmente vice-versa, muito provavelmente vice-versa. Então, quando nós entendemos coisas como narrativa, como fluxo de consciência, como enquadramento, né, como contextualização, nós vamos entendendo fatos, então são fatos literários, que foram inventados em momentos dentro da história da literatura, da história da cultura. Né? Os gregos inventaram um tipo de representação, os latinos inventaram outro tipo de representação, os italianos modernos inventaram outro tipo de representação, e elas vão se acumulando para nós como tradição, vão se acumulando para nós como patrimônio. Né? E aí hoje, esses elementos podem, na nossa área, ser conjugados para poder pensar as coisas que estão em torno do nosso presente. Né? O que a gente tem hoje? Nós temos falências de narrativas. Nós temos sistemas de valores que nós queremos preservar, que nós queremos propagar, e que são valores que não encontram eco concreto na realidade. Eles se esvaziam, eles parecem cada vez menos existir na realidade, eles parecem abandonar a realidade. Né? E aí a gente vai usar, por exemplo, né, estamos aqui com algumas expressões, né, provavelmente vocês já ouviram a expressão modernidade líquida, não é? A expressão crise da democracia, né, o Brasil, o mundo, né, nós estamos passando por um processo de crise da maneira como nós nos organizamos politicamente. Precisamos entender o que queremos de uma representação política no país e tal. Como que a gente pode fazer isso sem consciência histórica, sem conhecimento histórico? Né? Como fazer respeitar a opinião construída a partir do conhecimento histórico? Né? Como a literatura e como a leitura são responsáveis por construir um ambiente de respeito à compreensão, à formação e à compreensão da argumentação histórica. Né? Nós estamos todos no presente, mas alguns de nós pensam o presente com uma maior consciência das constituições do passado. Essas consciências, essas representações, elas são necessariamente divergentes entre si. Nós estamos falando aqui de ter uma visão homogênea, certinha da história. O que mais vai se falar é que vai ter uma visão plural, fragmentária, múltipla e, por isso, contraditória da história. Né? Cada um constrói um fio de representação da história. Algumas questões são mais evidentes, alguns blocos de questões são mais evidentes, são mais consensuais, mas não são todas, e as interpretações a respeito do funcionamento da construção da história, fundamentalmente, ficam sempre em aberto. Uma maneira da gente tentar construir o nosso olhar sobre a nossa responsabilidade com a permanência histórica, com o compromisso de manter a ideia do que seja a raça humana, a espécie humana, a civilização, o que é a civilização, o que nós queremos manter como civilização, são pensamentos históricos, né, do passado para o presente, do presente para o futuro. Então, o que a gente faz no estudo histórico? Né? A gente faz no estudo da periodização literária. Nós recuperamos, nós atualizamos, nós reenquadramos, ressignificamos, requalificamos o que a tradição deixou para nós de herança, de patrimônio. É importante demais nós entendermos. Né? Nós não temos a razão pela qual nós introduzimos a história da literatura, a periodização literária no currículo escolar, muitas vezes não fica claro. Né? Por que nós estamos ali fazendo questão de que o cidadão em formação, de que o educando tenha uma noção, um dimensionamento global, geral, de todo o desenvolvimento da ideia de nação em 500 anos de formação da nacionalidade brasileira, da nação brasileira. Né? Então, a ideia de ensinar a periodização literária é de construir uma percepção de valor,
e de respeito, e de vínculo, e de identidade, e de engajamento com a ideia de nacionalidade. Isso hoje é muito difícil, isso hoje muito poucas pessoas conseguem perceber e fazer e provocar, ou pelo menos provocar isso em escala, né? Como não ser alienado, como não ser alienante e não deixar de ser engajado numa expectativa de unidade social, de união federativa, por exemplo. São questões que ecoam longe, mas que elas se constroem ou elas se tornam mais visíveis a partir do pensamento sobre a literatura nacional, a partir do pensamento sobre a periodização literária, a compreensão da dinâmica histórica da formação da literatura brasileira. Bom, deixa eu só ver se foi. Tá. Então, gente, esse foi o nosso segundo vídeo e a gente fechou aqui uma ideiazinha da importância do conceito de periodização, por que a periodização é importante e é um fundamento dentro dos estudos literários, junto com a teoria dos gêneros literários. Ok? No próximo encontro nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. Eu vou encerrar novamente, daqui a pouco eu abro novamente para vocês.